Salve, salve, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para a gente falar sobre a CPI que investiga manipulação de resultado, que investiga a arbitragem da CBF, enfim. Será que eu deveria estar com a camisa da Itália em vez da camisa da Inglaterra aqui? Vai terminar em pizza isso? Cadê vocês? Cadê as investigações? Tem tanta coisa para ser investigada, cadê vocês? Não é possível que todo aquele barulho tenha sido fanfarronice pré-eleitoral. Eu espero que não, né? Estamos aqui, torcedores do Brasil inteiro, aguardando os resultados de tudo aquilo que vocês já fizeram. E cadê? Não vai ouvir mais gente? Tem tanta coisa acontecendo aí. E o pessoal, vocês estão parados? O que está acontecendo? Cadê uma atualização para o povo brasileiro que paga o salário dos senadores envolvidos na CPI de manipulação de resultados? Cadê? Vocês nos devem uma satisfação. Vamos falar sobre isso e muito mais depois da vinheta. Olha, o torcedor brasileiro já está de saco cheio, já sem paciência para tudo que acontece no futebol. É roubalheira dali, é o mesmo juiz, é troca de juiz aos 45 do segundo tempo para dar 20 minutos de acréscimo no jogo, é um que expulsa de um lado e o mesmo juiz contra o mesmo time no mesmo estádio, na mesma jogada não expulsa de outro. É muita coisa esquisita acontecendo, é áudio de VAR sumindo, desaparecendo. Então tem muita coisa aí para ser investigada e eu não sei em que pé está a CPI de investigação de manipulação de resultado. O que nós sabemos, e aí eu posso informar para vocês, é que muitos materiais já foram entregues e uma investigação foi aberta pelo Ministério Público. Esse era o grande objetivo de um pelo menos, dos senadores, 2 senadores pelo menos, né? Era o objetivo de pelo menos 2 senadores da CPI, que o Ministério Público acatasse algumas denúncias e acatou. Então a gente tem Ministério Público e Polícia Federal investigando situações que foram levadas pelo John Textor ao Senado e também, posteriormente, levadas à Polícia e ao Ministério Público. Ministério Público e Polícia não tem que dar satisfação para ninguém enquanto a investigação está rolando. Mas os deputados, os senadores, principalmente os senadores, já que a CPI ocorre no Senado, eles deveriam informar ao público. Olha, atualmente estamos nessa situação, prorrogamos a CPI até fevereiro, que a CPI foi prorrogada, né? Então por isso que a gente não está vendo também tanta intensidade como via no início, porque ela tinha uma data para terminar. Agora ela foi prorrogada até fevereiro. Tá, mas o fato de prorrogar até fevereiro, nós já estamos em outubro. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, já acabou. E aí? A gente tem um monte de situações, no mínimo suspeitas, acontecendo no futebol brasileiro. E o presidente da CPI, o senhor Jorge Cajuru, me aparece com um pedido daqueles completamente sem pé nem cabeça. Ah, ouvi o Luiz Henrique e o tio do Paquetá. O que o Luiz Henrique e o tio do Paquetá tem a ver com o que está acontecendo em Campeonato Brasileiro? O Luiz Henrique não está sendo nem investigado pela Federação Espanhola, da qual ele fazia parte, porque ele era jogador do Betis, à época dos ocorridos. A Federação Espanhola analisou, investigou e disse, não tem motivo para abrir aqui processo contra o Luiz Henrique. O Paquetá, pelo contrário, lá na Inglaterra, foi aberto o processo. Mas o que o Paquetá e o Luiz Henrique têm a ver com o que está acontecendo no Campeonato Brasileiro? O que Luiz Henrique e Paquetá têm a ver com a arbitragem da CBF, que expulsa um jogador sem motivo aparente, e o mesmo lance 70 vezes ocorrendo, não tem expulsão. E não é uma expulsão de dar vermelho direto, não. É o VAR chamando. É processo de trabalho. É projeto de trabalho, né? Parece que é um projeto, né? Atrapalhar uns e ajudar outros. E isso está passando batido. A CPI parece que não está observando. Cadê aqueles senadores que estavam comprometidos, que nas redes sociais toda semana vinham postando situações, postando coisas, tal? Sumiram. E aí não é possível que mais uma vez a gente veja um circo se transformando em pizza. Não dá. Aí é bom o eleitor guardar os nomes.
Porque quem faz isso numa CPI de esportes faz isso em qualquer outra CPI. Então eu ainda aguardo, eu ainda tenho esperança de que isso vai a algum lugar. O primeiro lugar para onde deveria ter ido, e isso eu quero parabenizar, obviamente, os envolvidos, os senadores Eduardo Girão, Carlos Portinho, que foram um dos principais a mobilizar o Ministério Público, polícia, a acatarem as denúncias. Tá? E não foram poucas denúncias. Então, há uma investigação rolando. Agora, tem muita coisa que precisa ser abordada. A CPI começou bem, ouvindo as pessoas certas, e depois ela deu uma baixada na bola. Então, é dinheiro público que rola, é preciso que haja uma satisfação ao público que anseia por resolução. Não é a favor de um contra o outro, é resolução de problema. Já várias situações ilegítimas e ilegais e errôneas foram apuradas pela CPI em relação à CBF, em relação à arbitragem, em relação a material de arbitragem. Alguma coisa já foi feita nesse sentido? A CBF já abriu um canal para apuração de denúncia, de manipulação de resultado. A CBF já melhorou todo o equipamento de vídeo do VAR. A CBF já colocou câmera em todos os cantos do campo, ela já fez isso? Se ainda não fez, a CPI não está surtindo o menor efeito. O menor efeito. E aí a gente tem que cobrar aqui no canal Dois Toques, porque a gente apoiou quando tinha que apoiar. E a gente vai cobrar quando tem que cobrar, tá? Então eu aguardo... Ah, pá, mas não tem Twitter. Se vira. Não é porque não tem Twitter que não vai prestar conta para a população. Então eu aguardo, principalmente os senadores mais comprometidos. Primeiro, que neguem esse pedido esdrúxulo, estapafúrdio de Jorge Cajuru para ouvir tio de Paquetá. O que tio de Paquetá vai acrescentar nessa CPI? Se a manipulação aconteceu lá na Inglaterra. E o que Luiz Henrique tem que ser chamado para depor em CPI? Quem são vocês para trazer um jogador que não tem nada a ver com o que está sendo debatido? Se pela justiça competente ele não foi processado, por que vocês estão querendo ouvir? Então, se eu fosse o Luiz Henrique, eu nem iria, porque ele não tem que ir. Ele não tem que ir. Ele não precisa ir. Tio do Paquetá também não precisa ir. São coisas completamente inúteis, desconexas. Desconexas. Eu gostaria que eles ouvissem o Jean-Pierre. Isso seria bom ouvir o Jean-Pierre. Gostaria que chamasse o Braulio Machado, o Rafael Klein. Seria interessante. Né? Por que não chama o Rafael Rodrigo Klein, o senhor Rafael Klaus? Chama a turma da Abrafute. É essa turma que precisa ser ouvida. Com as perguntas certas, e não com perguntas fanfarronas que não resultam em absolutamente nada. Tem que estudar. Se não estudar o processo, a causa para fazer a pergunta, não adianta. Agora, eu espero que essa CPI, eu não venha falar dela novamente com uma camisa da seleção italiana, porque virou pizza, tá? Eu fico por aqui esperando novidades para informar a vocês que estão ligadinhos aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Valeu!